Vamos começar a aula sobre Sky, que é o céu. E a primeira coisa que eu quero mostrar são os tipos de céu, tá? Então aqui dentro de Sky Model, vou clicar, olha só, a gente tem 4 tipos. Tem esse aqui, que é o padrão do Corona mais novo. No caso aqui, a gente está usando o Corona 12 no curso. Então eu vou clicar aqui e mudar para esse primeiro aqui, Britain. A gente vai ver agora aqui que ele ficou mais azulado, o céu, mas deu uma vida, né, maior. Eu vou mudar agora aqui para o Rosec. Ele tem um azulado, mas é mais puxado para o cian. Se a gente for agora no PRG, ele tem também um pouco de ciano, mas tem um pouco de roxo também, tá? Então a gente pode escolher aqui o céu que quiser. Durante as cenas que a gente vai desenvolver no curso, a gente vai testar todos eles. Essa aula aqui é teórica. Então, é basicamente para a gente conhecer. O How Fake, o próprio nome já diz, é um céu fake, baseado nessas cores aqui que a gente pode mudar, olha só. Então, é um céu fake que geralmente não vai ser usado aqui para os nossos renders de arquitetura. Então, eu prefiro sempre utilizar um desses 3. Para diurnos, a gente pode testar esse aqui, pode testar o Pretan, que é bem azulzinho, é bem legal. Então, vou voltar agora para o PRG. Agora aqui nesse parâmetro Turbidity, a gente tem um valor de 2,5 por padrão. Eu vou baixar ele. Se a gente ler aqui, vamos ver que o próprio Corona fala para, se a gente estiver usando o PRG Sky, a gente mude esse parâmetro entre 0,81 e 4,89. Fora desses valores, não vai funcionar, tá? Então a gente vai testar aqui. Colocar aqui 2, o céu já vai dar uma bela azulada. Colocar 1,9, ficou mais azul. 1,8, ficou um pouquinho mais azul. Se eu colocar agora 1,7, ele já vai fugir, já vai ficar abaixo do mínimo permitido para esse tipo de céu, que é o PRG. Então eu vou colocar 1,7 e a gente vai ver que nada vai mudar. E esse 1,7 é o valor mínimo, mesmo que eu tente aqui, eu não consigo baixar mais que isso. Eu vou voltar para 2,5, que é o padrão, e vou começar a subir agora. Vou colocar 3, olha como o céu já fica parecendo que tá um céu com aquela poluição. Vou colocar 4, ficou mais ainda, parecendo poluído, né? Essa área, inclusive, ela dá uma marronzada, né? Não fica tão legal. Eu vou colocar agora 5, tá? E 5 não dá pra gente subir além de 5, que na verdade seria 4,89 o limite. Então, se eu colocar 6, não vai mudar nada. Se eu colocar 10, não vai mudar nada. 5 é o máximo. Vou deixar 2,5 por enquanto. Aqui na intensidade, posso testar, colocar ela um pouquinho mais alta. Vou colocar 2. Olha como a luz indireta, né, que principalmente ela afeta as áreas onde o meu sol não está batendo diretamente, como ela fica mais clara. Vou colocar 3, a gente vai ver aqui nessa área principalmente, tá bem mais claro do que anteriormente. Assim como se eu vier aqui, vou voltar para 1. Se eu voltar agora ele para 0,5, vai ficar mais escuro. 0,2. E a gente vê que a área onde o sol está batendo, ela não é alterada. A intensidade do sol não vai ser alterada quando eu altero aqui o valor de intensidade do meu Corona Sky. Vou deixar 1 para voltar ao padrão. Agora a gente vai para essa parte aqui do Improved Model, onde o próprio nome já diz, a gente vai dar uma melhorada no modelo, tá? Então vamos refinar o modelo que a gente tem aqui escolhido. Então, se eu vier no Preton ou no Rosec, essa área aqui, ela não está habilitada. Ele só vai funcionar no modelo mais atual de Sky, que é o PRG. A gente tem total controle sobre ele. Aqui na altitude, eu vou colocar a altitude aqui como... Vou colocar aqui 1000. Vamos ver. Olha só, o céu ficou bem mais azulado, bem mais escuro. A gente vai aumentar, vou colocar 2000 agora. Ficou mais azul ainda o nosso céu. Então tudo depende do que a gente quer. Eu vou exagerar aqui. Vou colocar 10.000.
Olha só, meu céu ficou muito mais azul, muito mais escuro, né? Muito mais fechado, tá? Então eu vou colocar aqui 20 mil, acredito que até 15 mil o, o máximo. Então pronto, ó, 15 mil. 15 mil vai ficar dessa forma e a gente vai dosando aqui, de acordo com a nossa necessidade. O padrão, ele vem em 0. Se a gente aumentar aqui para 2.500, já dá uma bela melhorada, né? Para esse parâmetro de volume effect agora, eu vou trazer prédios de entorno aqui. Escolher aqui o layer, entorno prédios. Vamos fazer eles aparecerem ali no background. Olha só, eu vou inclusive trazer aqui o entorno árvores, para o efeito ficar ainda mais evidente. Vai ele aparecer aqui no interativo. Carregando, pronto. Então a gente pode ver que os prédios lá no fundo e as árvores, eles estão bem nítidos, né? Esse volume effect, ele vai servir para dar aquela perspectiva aérea que a gente utilizava no V-Ray, até mesmo na pós-produção. Então, vou marcar aqui o volume effect, a gente vai ver que esse efeito vai ser aplicado lá no fundo, tá? Então, com o padrão aqui em 1, ele vai ficar bacana e tal, mas a gente pode forçar, tá? Então, vou forçar aqui, vou colocar o valor de 3. E olha só como os prédios aqui já ficaram com aquela névoa. E acaba sendo um efeito bem realista, né? Muitos estúdios acabam colocando isso aqui na pós-produção, mas dá pra gente fazer diretamente aqui no render. Vou colocar aqui 5. Olha só, esse prédio aqui já deu um efeito, né, de azulado e já perdeu um pouco do contraste. Aqueles lá, principalmente aqui da direita. E fica realmente um aspecto bem realista. Eu gosto muito de utilizar esse volume effect. Vamos ver qual é o máximo dele. Deixa eu ver se é 10, 20, 50. Oh, olha só. A gente pode exagerar, né? Inclusive. Eu vou ver aqui o máximo que dá. Colocaria no máximo 10, talvez. Acho que já tá pegando no prédio, né? Então colocaria 2, 3, mais ou menos isso. Agora eu vou tirar o efeito e vou ativar novamente para a gente ver. Olha só, aqui está com o efeito. E aqui a gente tem o efeito desligado. Então fica muito mais realista com o volume effect. E a gente aumentou aqui para 3 e ficou bem bacana. Mas cada cena vai requerer um parâmetro aqui, um valor específico. Agora a gente vai para uma parte bem bacana do Corona Sky, que é justamente essa função de nuvens. Então, aqui embaixo no Include Parameters, eu vou clicar para habilitar as nuvens. Elas já vão aparecer aqui. Por padrão, ela vai aparecer dessa forma. Como eu falei, olha a diferença que tem quando eu ativo e desativo as nuvens. Olha o meu sol entrando aqui nas varandas, batendo aqui na minha fachada, pegando aqui no asfalto. Quando eu ativo as nuvens, graças ao meu parâmetro Shadowing from Clouds, que está aqui no meu Corona Sun. Olha só. O meu sol foi bloqueado por algumas nuvens. Se eu girar a nuvem, com certeza o sol vai aparecer em algum momento. Então, vamos aprender a mexer aqui nos clouds, são as nuvens. Então, o parâmetro que eu quero começar mostrando é esse seed. Esse seed aqui, ele vai fazer uma variação sem a gente escolher manualmente o que a gente vai querer que mude, tá? Então, ele vai me dar aqui aleatoriamente alguns tipos de posição e do céu, das nuvens, no caso. Então, vou clicar aqui para 1. Olha só, já mudou a posição. Então, clicar aqui, vou colocar 2. Mudou, deixou menos nuvens agora. A gente vê que o sol já está novamente entrando aqui, mesmo com o Shadowing from Clouds ativado aqui no Corona Sun. Vou colocar aqui 3. A gente pode ir testando aqui qual é a posição e a quantidade, né? O sky que a gente quer.
Vou aumentando esse valor e vou testando, tá? Então 7, não... Vamos supor que eu gostei do 7, tá? Gostei do 7. Então eu gravo isso na minha cabeça. E vou testando outros aqui. O 10 tá legal pra mim, gosto. Mas eu gostei mais do 7, então eu venho aqui e digito 7 novamente. E dou Enter. Quando eu dou Enter, ele volta agora para essa configuração aqui de nuvens. Então agora a gente vai partir para outros parâmetros aqui, que são muito importantes, tá? Um dos parâmetros que a gente vai mexer é na variedade. O próprio nome já diz. São os tipos de nuvem. Eu vou zerar aqui para a gente ver. Ele vai deixar as nuvens praticamente com o mesmo modelo. Não vai mudar muito de um tipo de nuvem para outra. O que vai mudar mais é a questão do tamanho dela, né? E da altura, da posição também. Então, eu vou colocar agora aqui 0,2. A gente já vai perceber uma naturalidade maior. Quanto mais essa variedade for aumentada, mais as nuvens vão ser diferentes umas das outras e vai ficar mais natural, olha só. Agora eu vou colocar aqui um valor maior, 0,8. Vou colocar 1. A gente tem que ir testando. Então, eu não gostei, eu gostei mais ou menos 0,6. Deixa eu ver 0,5 novamente, ó. Eu quero que essa área tenha um pouquinho mais de nuvem. Então, eu vou colocar 0,6. Pronto. Agora a gente vai aqui para esse parâmetro amount, que é basicamente a quantidade, tá? Então, vou colocar 0 para a gente ver. Então, 0, obviamente, vai ficar sem nenhuma nuvem dessas maiores. Tá? Então, vou aumentar aqui, vou colocar 1 para a gente encher de nuvens, de fato, vai fechar o céu. Olha só. Bastante nuvem, né? E como tem essa quantidade toda de nuvens, obviamente o meu sol está bloqueado. Se eu quiser que ele ultrapasse, eu venho aqui e desmarco essa opção. E aí o sol vai novamente bater na minha fachada, mesmo tendo essa quantidade enorme de nuvens. Mas eu vou deixar marcado por enquanto, já que é uma aula teórica. Então vamos agora colocar aqui 0,5 novamente. Vamos voltar para o padrão. Agora eu quero mexer nesse parâmetro aqui de cirrus, que são essas nuvens mais baixinhas aqui. Então eu vou zerar, tá? A gente vai ver a diferença que vai fazer. Olha só. Aquelas nuvens mais baixinhas fazem um rastro, elas são essas cirrus. Vou colocar 0 aqui no amount. Agora eu vou aumentar aqui no cirrus, vou colocar 1. Olha só. Agora a gente aumenta esse tipo de nuvem. São 2 tipos de nuvens. Esse aqui é o cirrus. Com esse valor de 1, ele fica dessa forma. Vou colocar aqui o valor de 0,5, que é o padrão. 0,7, para ter um pouquinho mais aqui. Agora eu vou aumentar o amount aqui de novo. Para a gente ter de volta as nossas nuvens. 0,5, que é o padrão. Agora eu vou aqui para o meu Density Scale. E a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer com cada nuvem, tá? Então, basicamente, esse Density Scale é a densidade da nuvem. Eu vou colocar aqui o valor de 5. Olha só como ela fica. Fica parecendo que tá realmente cheia, que vai chover, né? Então, eu vou colocar aqui 0, ela vai sumir, tá? Como se fosse... ela não tem densidade alguma. Vou colocar 0,1. Elas vão voltar a aparecer, só que bem de leve. Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de sky que a gente tenha de referência. Vou colocar 0,2, ela vai ficar um pouquinho mais cheia. 0,5. Olha só. Fica bem bonito até assim, fica natural. Tá? Mas tudo depende da nossa referência. Vou colocar 1,5. Vou colocar 1 mesmo. Então, vou deixar em 1. E nas aulas das cenas, a gente vai escolher cada sky de acordo com o que a gente tiver interesse. Aqui na posição das nuvens, em Cloud Position, eu vou aumentar aqui a altitude, vou colocar 2000. A gente vai ver que as nuvens vão subir, olha só. Subiram bastante. E aqui no Height é a altura da própria nuvem. Vou colocar 1000 também. Vai ver que ela vai dar uma esticada nas nuvens. Essas aqui, por exemplo, ficaram bem esquisitas, né? Então, vou deixar no padrão mesmo.
aqui e não vou subir tanto elas não, tá? É mais porque, em alguns casos, supondo que a gente tivesse o nosso Sky dessa forma e a gente quisesse as nuvens um pouquinho mais altas, a gente poderia subir aqui para 1200, por exemplo, sem exagerar. Ó, eu quero um pouquinho mais alta, 1300. Tá? A gente vai escolhendo a posição da nuvem, 1400. Só, colocando a nuvem na posição que a gente quer. E aqui no offset, a gente vai poder mover elas. Eu vou olhar para essa nuvem aqui nesse momento, tá? Eu vou mover ela aqui em X. Vou colocar aqui 200 metros, ok? Olha como essa nuvem, ela se moveu daqui para cá. Tá? Então, eu vou mover mais ainda. Ao invés de 200, vamos aqui colocar 500. Olha como ela veio mais ainda nessa direção da seta. Agora a gente vai mover ela no outro sentido, tá? Vou colocar 500 em Y. Pronto. A gente vê que elas se moveram nesse sentido aqui em Y. Vou aumentar ainda mais aqui. Colocar 800. E a gente vai vendo que a gente consegue ir andando com as nuvens para onde a gente quiser. Então a gente consegue fazer exatamente o céu que pensarmos ou que tivermos de referência aqui dentro do Corona. Aqui, esse constraints são mais rastros de nuvem, tá? Então eu vou agora zerar a variedade para que a gente veja. Vou zerar aqui o amount para que a gente veja. Na verdade, só o amount. E vou zerar aqui os cirros. Olha só. Quando eu ligar aqui o constraint, eu preciso ter nuvens aqui. Voltar aqui. Pronto. Olha só. Aumentei aqui a quantidade de planos. E olha só, os rastros aqui. Como se fossem rastros de avião. Tá? Vou colocar aqui 10. 4. Depende da posição, tá? Então, eu vou colocar 1 para a gente poder marcar eles mais ainda. Vou aumentar aqui, exagerar. Como se a gente tivesse 10 rastros aqui de avião. Vou manter só o sol, só o céu. Olha só. Os rastros aparecendo aqui. E a gente pode também controlar aqui. 200 em X. 500 em Y, movendo. Então, a gente vai ter total controle. Então, essa foi a aula teórica de Corona Sky. Com o que a gente aprendeu aqui, a gente vai conseguir desenvolver todas as nossas cenas dentro do curso, dentro das cenas propostas aqui pelo cliente, que a gente vai fazer externas, piscina, vamos fazer pet, place, vamos fazer portaria, vamos fazer todas as imagens externas e internas utilizando o Sun e Sky.